Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Yoshida da Yoshida Click. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre junções, tá? Como é que funcionam as junções das tabelas dentro do ClickSense aqui na parte de editor de script. Como é que a gente pode fazer os joins, né? Aqui vou mostrar para vocês que eu tenho uma tabela aqui em Excel, né? Essa tabela aqui de exemplos. Eu tenho uma tabela com os analistas, o valor e o tipo de empresa que ele atendeu. E aqui eu tenho uma outra tabela dos analistas e seus países de atuação, né? Quais são os seus países de atuação? Bom, observe que aqui eu tenho 3 analistas, tá? Eu vou estar colocando aqui o filtro. Ó, tem o analista A, B e C. E aqui na tabela de apoio, né, dos países de atuação, eu tenho só 2 analistas, A e B, sendo que o analista B ele atua em 2 países, tá? Então vamos ver como é que funciona o join. Voltando aqui para o clique, eu vou estar colocando primeiro a tabela de dados. Vem aqui na minha pasta downloads, exemplo. Primeiro a minha tabela de dados, ok, vou dar um input nela. Antes disso, vou estar nomeando essa tabela, só para mim estar organizando melhor, né, os meus inputs. Está aqui, dados, 2 pontos. Essa aqui é a minha tabela de dados. E a minha outra tabela seria a tabela de apoio, né? A tabela dos analistas. Então, colocando aqui minha tabela dos analistas. Ok? Inserir. Bom, como é que a gente faz essa ligação? Tá? Primeiro eu vou estar colocando aqui a função mais, eu acredito que seja a mais comum de todas, né? Quando a gente dá o other join. Other join, a tabela de dados. Ou seja, eu quero que toda a minha tabela de apoio seja ligada à minha tabela de dados. Vamos ver como é que vai ficar no final. Vou dar um carregar aqui. Ok, a gente ainda em dados vai ver como é que fica, né, no gerenciador de dados do clique. Ó. Observe que ele se tornou apenas uma tabela, tá? As 2 tabelas foram ligadas aqui na tabela dados e ela tem 4 campos. O que significa que na parte aqui de carga de dados, ele tinha esses 3 campos na tabela original e ele adicionou o campo de país de atuação. Vamos ver como é que ficou. Bom, criado aqui a tabela nova, só vamos ver como é que ficou os nossos campos, né? Vou estar arrastando aqui a tabela para vocês darem uma olhada. E a quantidade de registros também é importante. Vou estar criando aqui um KPI só para ver a quantidade de registros. Bom, vamos lá. Aqui na minha tabela, vou estar colocando o analista, vou estar colocando todos os campos aqui na minha tabela. E aqui no KPI eu vou estar colocando a contagem de campos de tabelas diferentes. Tá? Primeiro eu vou estar incluindo a contagem desse tipo de empresa, que é a tabela que estava na minha primeira tabela, que é dados, e em país de atuação, que é algo que estava na minha segunda tabela, né, que era a minha tabela de apoio. Então, país de atuação, tabela de apoio. Adicionar como medida, contagem. Legal. Ó, a gente fez uma contagem aqui. Observe que no total eu tenho 52 registros, certo? E em país de atuação eu tenho 37, por quê? Porque ele adicionou aqui, ele continuou com o analista C, né, na minha lista de dados, e a parte de país de atuação ele manteve em branco, só que ele concatenou tudo, né, tudo que tinha nas 2 tabelas. E eu fiquei aqui com 52 registros, 37 e 52. Se vocês observarem na tabela original, no Excel dados, eu tinha 40 registros. Por que eu fiquei com 52 registros? Porque o Other Join ele dobrou todos os registros que eu tinha
do analista B. Ele fez uma ligação onde o analista A ele se ligou a apenas um país, o analista B ele pegou todos esses registros aqui, os 13 registros, e dobrou. Ele ligou o analista B com a Alemanha e depois com a França. Tá? Se vocês verem aqui, o analista B em dados ele tem apenas 13 registros. Se a gente filtrar aqui o analista B, ó, ele ficou com 26 registros. Tá? O dobro de quando ele fez essa ligação, ele fez a contagem dobrada de registros. Tá? Isso é importante observar, pessoal, porque se a sua ligação não for de 1 para 1, em sim de N para N, né, que é o número de registros variados, ele pode dobrar. Então, se o seu objetivo não for dobrar, observe se as tabelas elas têm realmente uma ligação só de N para 1, tá? Que a tabela de apoio tenha só um registro mesmo do campo da tabela que você precisa ligar, tá bom? Senão, isso aqui pode acontecer. Bom, feito esse exemplo aqui, outra coisa que dá para observar no Order Join, vou estar colocando aqui um registro na tabela de apoio. Vou estar colocando um analista D aqui, Espanha, só para vocês darem uma olhada no Order Join. Vou aqui em dados, carregar dados, ok, análise. Observe que no Order Join eu coloquei um analista D, certo? Ele encaixou da tabela de apoio o analista D aqui no meio da tabela de dados, tá vendo? Mesmo que não tenha nenhum registro, ele simplesmente encaixou para poder fazer uma contagem geral. Então, se eu alterar aqui o meu count para o campo analista, que é o campo que eu tenho o total de preenchimentos, vamos ver aqui que muda para 53 registros, porque ele encaixou esse outro campo que ele não existia na tabela dados, mas existia na tabela apoio. Tá? Agora vamos estar vendo outro tipo de junção. Eu venho aqui em dados, em vez do Order Join, posso estar colocando Inner Join. O que é? É a intersecção de todos os dados, ou seja, o dado ele só vai ser incluso se existir na tabela dados e nessa tabela aqui de apoio, tá bom? Daqui o carregar, para vocês verem como é que fica. Lembra que tinha 53 registros? Eu venho aqui em análise, agora eu tenho apenas 37 registros. Por quê? E está exatamente igual na tabela dados e na tabela de apoio. Por que ele fez isso? Porque ele fez a ligação de intersecção. O Inner Join ele só considera se o analista existir, né, se o campo de ligação existir na tabela dados e na tabela de apoio. E como eu só tenho o analista A e B nas duas tabelas, tá vendo? O analista C e D eles foram excluídos, tá bom? Outro tipo de ligação, vem aqui em dados, é o Left Join. Left. Ou seja, é a tabela que está à esquerda, que ele vai manter todos os registros, e a tabela que está à direita, né, no caso aqui seria a próxima tabela, ele vai fazer a ligação somente dos registros que ele encontrar na tabela da esquerda, na tabela dados, tá? Na primeira tabela. Vou dar aqui o carregar, fechar, análise. Legal. Observe aqui, lembra, Order Join deu 53 registros, Inner Join deu 30 e poucos registros, o Left Join deu 52 registros. Por quê? Porque ele fez a ligação com a tabela da esquerda, ou seja, ele manteve os analistas A, B e C. Lembrando, ele dobrou o analista B, porque ele tem 2 países de atuação, né? Mas ele só manteve os analistas A, B e C, que são os campos de ligações que existiam na tabela original, na tabela dados, e a tabela de apoio, ele eliminou o analista D, porque ele não existia na primeira tabela. Tá? Isso é o conceito do Left Join. E se a gente quiser usar o Right Join, que é o contrário, que é considerar os campos da tabela da direita. Está colocando aqui. Right Join.
Ou seja, esse caso aqui ele vai me trazer tudo que está na tabela da direita e só vai me trazer o que está na tabela da esquerda caso existam as informações. Eu vou estar alterando aqui a tabela de apoio. Por exemplo, na tabela de apoio aqui eu não tenho o analista C. Não vou precisar alterar não. Na tabela de apoio eu não tenho o analista C. Então, se eu der um carregar dados, vocês vão ver que ao final a análise ela não vai ter o analista C. Ó, deu 38 registros, certo? E ele só trouxe o que tem na tabela da direita, que seria a tabela de apoio. Ó, observe que o analista A, B e D entrou porque ele existe aqui na tabela de apoio. O analista C, como ele não existe na tabela de apoio, ele não entrou nessa carga de dados, tá? Por causa do right join. Essas foram as dicas do dia aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham ajudado aí vocês nas análises com o ClickSense. Esse caso aqui foi mais específico em como montar, né, a sua base de dados para tá fazendo a construção dos seus painéis, tá bom? Bom, por hoje é isso. A dica foi essa. Muito sucesso a todos. Precisando de ajuda, deixe nos comentários do vídeo e até a próxima.